No sopé do Monte Sinai, o povo de Israel ainda respirava o peso da libertação do Egito. O mar havia se aberto diante de seus olhos. O faraó e seus exércitos haviam sido derrotados. E a nuvem da presença de Deus os guiava dia e noite. Mas, apesar de todos esses sinais, a jornada rumo à terra prometida era marcada por murmúrios, medo e a constante necessidade de aprender a confiar. Moisés, o libertador escolhido, não era apenas um líder político ou militar. Ele era o mediador entre o povo e o Deus que havia se revelado em fogo na sarça ardente. Cada passo, cada decisão, cada ato era acompanhado pela presença divina. O Sinai se erguia diante deles como um palco da revelação. E ali aconteceria algo sem precedentes na história da humanidade. O próprio Criador entregaria sua lei escrita em pedra, estabelecendo um pacto eterno. O ambiente era de expectativa. O monte tremia, envolto em nuvens, trovões e relâmpagos. O som de trombetas ecoava de maneira sobrenatural, deixando claro que não era um simples fenômeno da natureza, mas a manifestação da glória de Deus. O povo, tomado de temor, mantinha distância, e apenas Moisés era chamado a subir. Era como se o Sinai se tornasse uma ponte entre o céu e a terra, onde o invisível se tornava palpável e o eterno se aproximava do tempo humano. Enquanto isso, no coração de Moisés havia um misto de temor e reverência. Ele sabia que não subia apenas para receber instruções. Subia para estar diante do Deus vivo, aquele que havia transformado um fugitivo do Egito em profeta e agora em condutor de um povo inteiro. A cada passo em direção ao topo, Moisés carregava consigo o peso de toda uma nação, suas falhas, suas queixas, mas também sua esperança. No acampamento, o povo aguardava. As tribos se organizavam, mas a ansiedade crescia. Seria mesmo possível manter um relacionamento direto com o Deus que havia libertado seus pais? A cada trovão que ecoava no Sinai, a resposta parecia clara. Esse Deus não era apenas o libertador, mas o Senhor de toda a criação. E nesse momento de expectativa, vale uma reflexão. Quantas vezes nós também olhamos para os sinais da presença de Deus em nossas vidas e ainda assim deixamos que a ansiedade nos domine? O povo havia visto milagres, mas o coração humano é rápido em esquecer. Por isso, escreva nos comentários: eu confio no Senhor que me guia mesmo nas nuvens e trovões. Vamos espalhar essa declaração de fé. Quando o estrondo dos trovões ecoava e o fogo iluminava o cume do Sinai, Deus chamou Moisés a subir. E aqui começa um dos momentos mais enigmáticos e fascinantes da história bíblica. O encontro de 40 dias e 40 noites entre o homem e o Criador. Imagine o silêncio pesado do povo acampado, olhando para cima, vendo seu líder desaparecer na espessa nuvem de glória. Era como se Moisés tivesse cruzado o limite entre o visível e o invisível. A Bíblia descreve que Moisés entrou na nuvem. Pense nisso, um homem de carne e osso adentrando o próprio fogo da presença de Deus. O monte tremia, relâmpagos riscavam o céu, mas Moisés seguia firme, como quem é atraído irresistivelmente pela voz que o chamava. Nenhum outro homem poderia estar ali. A santidade era tamanha que até os animais estavam proibidos de tocar no monte. Só ele, escolhido e separado, foi admitido naquele lugar. E o que aconteceu ali em cima não foi apenas a entrega de mandamentos. Deus revelou a Moisés instruções detalhadas sobre como o povo deveria viver, adorar e se organizar. O tabernáculo, com todos os seus detalhes minuciosos, nasceu naquele encontro. Cada medida, cada cortina, cada peça de ouro e bronze era reflexo de algo maior, um modelo celestial sendo trazido à terra. E aqui está um ponto que poucos percebem. Enquanto Moisés via a glória de Deus no alto, o povo lá embaixo começava a se inquietar.
Dias se passaram, depois semanas. 40 dias sem ver seu líder. A ansiedade crescia, o medo aumentava. Será que Moisés tinha morrido? Será que Deus os havia abandonado no deserto? Essa tensão se tornaria a brecha para um dos maiores pecados da história de Israel. Mas antes de descermos a esse episódio, volte comigo à cena no topo do Sinai. Moisés recebia não só leis, mas também a confirmação de que Israel era um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa. Deus estava, em essência, estabelecendo uma constituição divina, um pacto que não apenas regulava a vida deles, mas que revelava o caráter do próprio Criador. Enquanto isso, a própria glória de Deus marcava o ambiente. Êxodo 24 diz que a glória do Senhor repousava sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia Deus chamou Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no cume do monte. Imagine a cena. Durante 40 dias, o povo via aquele fogo ardendo como se o Sinai estivesse em chamas eternas. Esse fogo não era destruição, mas santidade. Um fogo que purifica, que revela, que consome as trevas. Era o mesmo fogo que chamara Moisés no deserto em uma sarça que ardia sem se consumir. Agora, esse mesmo Deus falava face a face com o profeta que guiava seu povo. E é impossível não fazer uma pausa aqui e refletir. Quantas vezes nós também nos sentimos como Israel ao pé do monte? Ansiosos, impacientes, incapazes de esperar o tempo de Deus. Quantas vezes preferimos um atalho, um ídolo, uma solução rápida, porque não entendemos que a glória ainda está sendo revelada? Se você já passou por isso, comenta aqui. Eu vou esperar no Senhor. É uma forma de declarar sua fé, mesmo nos momentos em que parece que Deus está demorando. Mas se prepare, porque a impaciência do povo vai gerar uma tragédia espiritual de proporções gigantescas. Mesmo tendo visto os milagres, mesmo ouvindo a voz do Senhor, eles decidiram erguer para si um Deus de ouro. E o contraste entre a glória no monte e a corrupção no arraial ainda hoje nos deixa em choque. Enquanto Moisés permanecia no monte, envolto pela glória divina, algo sombrio começava a se desenrolar no acampamento de Israel. A demora do profeta se transformava em desconfiança. O povo, que antes ouvira a voz do próprio Deus e tremera de reverência, agora se voltava contra a espera. O coração humano, impaciente, buscava uma solução imediata. E nesse momento de fraqueza coletiva, eles correram até Arão, o irmão de Moisés. Faz-nos deuses que vão adiante de nós, exigiram. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Essas palavras revelam o quanto o povo havia reduzido o ato de Deus à liderança de um homem. Era como se toda a confiança nos milagres e promessas tivesse desaparecido em poucos dias. Arão, em vez de se levantar com coragem, cedeu. Recolheu brincos e joias de ouro, derreteu-os e moldou um bezerro. Um bezerro, o símbolo de fertilidade usado nos cultos idólatras do Egito. A nação que havia testemunhado o poder do Deus vivo, agora se prostrava diante de um ídolo morto. E o mais impressionante, eles declararam diante da estátua brilhante, recém-criada: Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. O absurdo dessa cena é quase inacreditável. Como alguém pode adorar aquilo que acabou de ser feito pelas próprias mãos? Mas é aqui que a idolatria mostra sua face. Ela cega, distorce e substitui a verdade pela mentira. No alto do monte, Deus interrompeu seu diálogo com Moisés. Ele viu o que estava acontecendo e disse: Vai, desce depressa, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, já se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Note a gravidade. Em poucas semanas, Israel já havia quebrado o pacto sagrado. A ira divina era intensa.
Deus disse a Moisés que destruiria aquela nação rebelde e faria dele uma nova grande nação. Mas Moisés, em um dos gestos mais incríveis de intercessão da Bíblia, se colocou diante de Deus como advogado do povo. Ele rogou ao Senhor que não destruísse Israel, lembrando das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés não defendia o povo por causa de seus méritos, mas por causa da fidelidade de Deus às suas alianças. Esse é um detalhe poderoso. Mesmo diante da maior traição, a fidelidade de Deus é mais forte do que a infidelidade humana. Moisés entendeu isso e suplicou com ousadia. O Senhor, em sua misericórdia, ouviu a intercessão e conteve a destruição total. Mas isso não significava que o pecado ficaria impune. Moisés desceu do monte carregando as 2 tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. Imagine a cena. Ele desce com o peso literal e espiritual do pacto nas mãos. Mas ao ver o povo dançando diante do bezerro, sua indignação explode. Ele atira as tábuas ao chão, quebrando-as. Um símbolo dramático. O pacto havia sido rompido pelo pecado. Moisés queima o bezerro, reduz a pó e espalha sobre as águas, obrigando o povo a beber daquilo que adoraram. Uma humilhação pública para expor a loucura da idolatria. Depois, ele confronta Arão, que covardemente tenta se justificar, dizendo: "O povo me pressionou, lancei o ouro no fogo e saiu este bezerro." Uma desculpa infantil diante da gravidade do ato. E aqui está um momento ainda mais duro. Moisés viu que o povo estava entregue à desordem. Então chamou quem estivesse do lado do Senhor. A tribo de Levi se apresentou, e sob a ordem de Moisés, eles atravessaram o acampamento punindo os rebeldes. 3.000 homens morreram naquele dia. É um episódio que nos lembra: o pecado coletivo tem consequências severas. No entanto, esse não é o fim. Mesmo após esse ato de justiça, Moisés volta a subir ao monte. Ele implora novamente pelo povo. Sua oração é marcante. Se perdoares o pecado deles, perdoa. Mas se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Moisés se oferece como sacrifício em lugar de Israel, apontando para aquele que viria séculos depois e realmente entregaria sua vida em favor do mundo. Esse contraste entre o pecado no arraial e a glória no Sinai mostra como o coração humano pode ser instável, mas também como Deus levanta líderes dispostos a interceder. É um alerta e uma esperança. Alerta contra a idolatria disfarçada que muitas vezes se infiltra em nossas vidas, e esperança de que Deus ainda é misericordioso, disposto a ouvir quando alguém clama com sinceridade. E se até aqui você ficou impactado, segura firme, porque o que acontece depois é ainda mais surpreendente. Deus revela a Moisés sua glória de uma maneira sem precedentes, deixando claro que sua presença é o maior tesouro que Israel poderia ter. Depois da rebelião do bezerro de ouro e da intercessão de Moisés, parecia que tudo estava perdido. Israel havia quebrado o pacto e Deus declarou que não mais acompanharia o povo em sua jornada, mas enviaria apenas um anjo diante deles. Para muitos, isso já seria motivo de alegria, afinal, ainda teriam proteção. Mas para Moisés, isso era inaceitável. Ele sabia que um povo sem a presença de Deus não é diferente de qualquer outra nação. Foi nesse momento que Moisés se destacou de forma única. Ele armou a tenda da congregação fora do arraial, e ali se encontrava com o Senhor. A Bíblia descreve que Deus falava com ele face a face, como quem fala com um amigo. Imagine isso. Enquanto o povo via apenas a coluna de nuvem, Moisés estava no íntimo diálogo com o Criador do universo. E foi nesse contexto que ele fez uma das orações mais ousadas registradas. Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Ele sabia que sem Deus, a terra prometida não passaria de mais um pedaço de chão.
O que diferenciava Israel não era a terra, nem os milagres, nem o maná, era a presença do Senhor no meio deles. E então Moisés ousou ir além. Pediu para ver a glória de Deus. Não apenas ouvir, não apenas sinais, mas contemplar a essência divina. Esse pedido é tão grandioso que até hoje nos faz tremer. Como um homem pode desejar algo tão sublime? E Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Porém, não poderás ver o meu rosto, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Aqui está um dos mistérios mais profundos da fé. Moisés ansiava por ver o invisível, e Deus lhe concede uma medida desse desejo, revelando sua bondade, seu caráter, mas protegendo-o da glória plena que destruiria qualquer ser humano. O Senhor colocou Moisés em uma fenda da rocha e o cobriu com sua mão até que passasse. E então, retirando a mão, permitiu que Moisés visse apenas as costas da sua glória. Esse detalhe é tão poderoso que gera reflexão até hoje. Mesmo vendo apenas uma fração, Moisés desceu do monte com o rosto resplandecendo de luz, a ponto de precisar cobri-lo com um véu diante do povo. Esse episódio não foi apenas um momento místico, mas uma revelação prática. A verdadeira riqueza de Israel não estava em ouro, em terra ou em conquistas. Estava na presença viva de Deus caminhando com eles. O brilho no rosto de Moisés era a prova visível de que ele havia estado com o Senhor. E aqui cabe uma pausa para reflexão. Quantas vezes buscamos as bênçãos de Deus, mas não sua presença? Quantas vezes queremos as promessas, mas não o Deus das promessas? Esse texto nos confronta. A presença é maior que qualquer conquista. Se você crê nisso, escreve nos comentários: eu quero a presença de Deus acima de tudo. Enquanto o povo ainda carregava o peso da vergonha por seu pecado, Deus estava restaurando o pacto. Novas tábuas foram dadas a Moisés, escritas novamente pelo dedo de Deus. O que o pecado havia quebrado, a graça estava renovando. É como se o Senhor estivesse dizendo: minha fidelidade é maior que a falha de vocês. Essa é a essência da história do Sinai. Fogo, santidade, lei, queda, juízo, mas também intercessão, misericórdia e restauração. E o ápice de tudo, a presença de Deus entre os homens. E o que parecia apenas uma antiga cena do deserto, ecoa até hoje. Sem a presença de Deus, não somos nada. Com a presença dele, somos mais do que vencedores. Após dias intensos na presença de Deus, Moisés desce novamente do monte, trazendo consigo as novas tábuas da lei. Esse gesto, por si só, já era uma mensagem clara. O pacto não estava morto. A rebeldia do bezerro de ouro não havia anulado a aliança. O povo tinha falhado, mas o Senhor, em sua misericórdia, recomeçava com eles. E aqui acontece algo impressionante. Quando Moisés desceu do Sinai, seu rosto brilhava de tal maneira que os israelitas não conseguiam sequer olhar diretamente para ele. O brilho não era dele, mas reflexo da glória de Deus. Era como se a luz divina tivesse impregnado sua pele. Ele precisou cobrir o rosto com um véu para que o povo pudesse se aproximar. Esse detalhe não é apenas curioso. Ele nos mostra que a verdadeira transformação só vem da intimidade com Deus. Quanto mais tempo alguém passa em sua presença, mais a vida dessa pessoa reflete quem ele é. Agora imagine o impacto dessa cena no arraial. Um povo que havia dançado diante de um ídolo de ouro, agora via diante de si um líder iluminado pelo próprio Deus. Era impossível negar a diferença entre o falso brilho do pecado e a verdadeira luz da presença divina. Com as tábuas nas mãos e o rosto resplandecente, Moisés volta a ensinar ao povo os mandamentos do Senhor. Essa renovação não foi apenas de pedra, mas de espírito. Israel aprenderia, ainda que duramente, que a presença de Deus exigia obediência, reverência e fidelidade.
Essa parte da história nos ensina algo fundamental. Deus não nos abandona no fracasso. Ele nos disciplina, nos confronta, mas também nos dá a chance de recomeçar. Foi assim com Israel, é assim conosco. Talvez você já tenha sentido que suas falhas te afastaram de Deus a ponto de não haver retorno. Mas a mensagem do Sinai é clara. Ainda que o pacto seja quebrado por nós, o Senhor está disposto a renovar. E esse ciclo, pecado, intercessão, juízo e restauração, se repetiria várias vezes ao longo da história bíblica até encontrar sua consumação em Cristo, o mediador perfeito. Se Moisés brilhou após contemplar a glória de Deus em parte, Jesus, o Filho, é a própria glória encarnada, revelando não apenas fragmentos, mas a plenitude do Pai. Por isso, quando olhamos para o Sinai, vemos mais do que trovões, leis e medo. Vemos a prova de que Deus desce até nós para afirmar sua aliança. Ele não é um Deus distante, mas um Deus que fala, que se revela, que nos confronta e que nos restaura. E talvez essa seja a maior lição. A vida sem a presença de Deus é apenas deserto. Mas com Ele, até o deserto se torna caminho de promessa. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho a presença de Deus. E lembre-se, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. E não se esqueça de conferir os materiais que deixei na descrição. São livros e recursos que vão aprofundar seu conhecimento bíblico e fortalecer sua fé. Tenho certeza que vão enriquecer ainda mais a sua caminhada espiritual. E claro, ao final deste vídeo, você vai encontrar recomendações de outros conteúdos do canal que vão edificar a sua vida. Continue assistindo, mergulhe na palavra e permaneça firme, porque o Senhor ainda fala do Sinai aos nossos corações. Até a próxima, e que a presença de Deus seja sempre a sua maior riqueza.